Quando falta o pai, a gente cresce com um buraco dentro da gente. Uma falta que não tem nome, mas que grita dentro de nós. Falta segurança, falta limite, falta direção. A ausência paterna é uma das principais causas da dependência emocional nas mulheres. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês hoje nesse vídeo. E quando esse pai não esteve presente? Quando faltou essa figura masculina, quais são as consequências? Eu vou ser refém dessa falta a vida toda? Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica e há mais de 27 anos eu acompanho adultos individualmente e casais em meu consultório. A queixa dessa ausência paterna, ela é muito comum. E quando é que a gente percebe essa queixa? Na dependência emocional. Uma das principais causas da dependência, de buscar no outro aquilo que me falta, é a ausência do pai. Muitas tiveram pais presentes dentro de casa, mas que foram provedores. Não deram conta de direcionar, de validar. Essas mulheres não se sentiram vistas pelo pai, não se sentiram instigadas a crescer, desafiadas a ir além, porque essa é a função do pai. O pai é quem lança o filho para a vida, enquanto a mãe é aquela que acolhe, o pai direciona. Lidar com a ausência do pai é lidar com essa falta de segurança. E essas mulheres buscam ser vistas de qualquer maneira, se submetem a relações muitas vezes desrespeitosas, na esperança de que algo fora vá preencher esse buraco. O medo de ser abandonada, o medo de não ser suficiente, muitas vezes faz com que essas mulheres permaneçam em relações que elas sabem que faz mal, mas a sensação de não merecimento as paralisa. É bastante comum em meu consultório ouvir as mulheres que se queixam dos seus relacionamentos. Eu não quero estar nesse casamento, eu não sinto que ele está disponível para crescer junto comigo, para caminhar do meu lado, mas eu não consigo sair dessa relação. É como se ela acreditasse que só o outro pode tapar esse buraco que ela carrega aqui dentro. E a gente vai adiando essa tomada de decisão, de olhar para dentro, de assumir a responsabilidade por essa falta. A mulher que não se sentiu vista pelo pai, ela busca o olhar do outro, ela busca a validação do outro, porque ela não carrega dentro de si o modelo desse homem que cuida, que protege, que dá segurança. E aí ela se perde em dois extremos. Ou ela ocupa o lugar do homem na relação, né? Ela que domina, ela que dá a direção, fazendo do homem, o seu companheiro, um menino. Ela corta as pernas desse homem, ou ela vive o lugar daquela menina imatura, esperando colo, esperando ser cuidada. Então a mulher que vive a ausência do pai, ela vai estar nesses dois extremos. Qual será o lugar que você tem ocupado na sua relação? Porque se tem esse buraco aqui, você tende a assumir esse lugar do homem que toma decisão, como se não precisasse do outro para nada, ou vira aquela menina dependente emocionalmente que coloca o outro no lugar do ar que você respira. Eu preciso do outro para me sentir inteira. Essas são as consequências da ausência do pai na vida de uma mulher. E como é que a gente faz para tratar essa dependência emocional? Porque é na ausência paterna, na ausência dessa figura do pai que nasce a dependência emocional. O que a gente precisa entender é que os nossos pais, pai, a mãe, nos deram o melhor possível. Muitos somos pais e mães e nós sabemos que a gente vai fazer o melhor para os nossos filhos, mas é aquilo que nos é possível. Quando a gente fala da ausência do pai, o pai que esteve presente, mas apenas como provedor, ou o pai que abandonou essa mulher com o filho, não é na intenção de responsabilizar para esse pai. Ele não deu conta de fazer diferente. Agora que nós somos adultas, não é mais sobre os nossos pais, mas é sobre como eu vou lidar com essa história. E a primeira coisa é humanizar esse pai, aceitar o que se é. Eu sempre falo para as minhas clientes que eu preciso me curvar diante da vida
é o que é. Essa é a minha história. Não tem outra história, não tem outro pai, não tem outra memória de infância. Quando eu consigo aceitar e humanizar esse pai, eu trago a responsabilidade para mim. Porque buscar no outro o que me falta é anestesiar essa ausência do pai. É acreditar que alguém vai me salvar desse buraco que tem aqui dentro de mim. Faltou pai, eu cresci com esse buraco e ninguém vai vir me salvar. Afinal de contas, ninguém me deve nada. Eu é que preciso lidar com essa falta hoje. E como é que eu vou fazer isso? Olhando para a minha história, aceitando o que se é. Existe a falta e eu preciso ser capaz de reconhecer como é que eu tenho anestesiado essa falta. Me colocar em relações abusivas, em relações desrespeitosas, esperar a validação do outro é uma maneira de não me responsabilizar por esse vazio que é meu. E uma pergunta que ecoa sempre: essa falta, Renata, ela vai me marcar para sempre? Eu sempre vou ter que lidar com essa ausência, com esse buraco aqui dentro de mim? Não, eu sempre vou precisar lidar com a minha história. Essa é a minha história, é o que é. Mas eu posso aprender a me nutrir, a me validar, a preencher esse buraco que tem aqui. Eu chamo isso de autoparentalidade. O propósito de toda terapia é desenvolver a autoparentalidade. O que significa isso? É quando eu sou capaz de exercer tanto a função materna quanto a função paterna comigo mesma. Agora, adulta, eu deixo de buscar pai e mãe lá nos meus pais. Eu começo a construir essa figura de pai e mãe aqui dentro de mim. Eu exerço a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha história a partir de agora. Eu sou responsável pela minha felicidade, por aquilo que me falta. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço de agora em diante. É para frente que a vida acontece. Porque se eu fico presa na ausência do pai, é como se eu ficasse olhando para trás, para aquela história que poderia ter sido diferente, para aquele pai que poderia ter me assumido, para aquele pai que poderia ter me validado, poderia ter me direcionado. Não, não aconteceu. Mas eu não preciso ser refém dessa história. Eu posso construir uma outra relação comigo mesma a partir de agora. E como é que eu vou exercer a autoparentalidade? Eu gosto muito de passar um exercício de tarefa para os meus clientes em terapia, pedir para eles listarem o que você considera importante em um bom pai e o que você considera importante em uma boa mãe. Isso não tem a ver com os seus pais, mas é o que você considera. O bom pai, ele direciona, ele dá segurança, ele impulsiona, ele valida, ele te reconhece, ele te vê. A boa mãe acolhe, escuta, leva para brincar, tá ali disponível. Coloca no papel. O que para você é essencial na figura do pai e na figura da mãe? Lista isso. Para um pouquinho agora. Coloca isso no papel. O que eu considero importante na figura do pai e na figura da mãe? Me sentir validada pelo pai, me sentir vista pela mãe. Agora você vai listar o que você vai fazer por você, para que você se torne um bom pai para si mesma e uma boa mãe para si mesma. É fácil, né? Listar o que a gente acha importante em um bom pai e uma boa mãe, mas na hora de exercer a função materna e paterna conosco é um desafio. E é mesmo. Mas é possível, porque a autoparentalidade é o caminho que vai nos levar à cura da dependência emocional. Ao invés de buscar no outro a validação, ao invés de buscar no outro esse anestésico para preencher o buraco, eu vou me comprometer a fazer por mim. Como é que você vai se tornar um bom pai e uma boa mãe para si mesmo? Exercer a função materna e paterna vai preencher esse vazio que você carrega da ausência paterna e da ausência materna também. Aos poucos, a gente vai deixando de estar na relação com o outro para que ele nos preencha. E quanto mais eu consigo me tornar um bom pai, uma boa mãe para mim, mais inteira eu me sinto, mais seletiva
eu me torno com as relações, porque aí não serve mais qualquer relação. Porque aí eu vou estar na relação que me desafia a ser melhor. Eu vou estar numa relação onde tem reciprocidade. Eu não vou estar com outro em função desse buraco que eu trago aqui dentro de mim. Então comece com pequenas ações, pequenas doses de autoparentalidade. Você já tinha pensado nisso? Que é possível você lidar com essa ausência de pai e de mãe que provavelmente você traz? Culpar os nossos pais é sentar na cadeirinha da vítima e ficar com dó da gente. Eu posso mudar a minha história. As rédeas da minha vida podem estar nas minhas mãos. Eu preciso escolher quais ações eu vou ter a partir de agora. Porque nós vamos colher as escolhas que nós fazemos hoje. Você pode escolher sentar na cadeirinha da vítima e culpar os seus pais pela falta, pela ausência deles. Ou você pode escolher ser um bom pai e uma boa mãe para você. Qual tem sido o buraco que você está trazendo aí dentro? Como é que ele está respingando nas suas relações? Me conta, o que você vai fazer por você? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. E se fez sentido para você, me segue aqui no meu canal, me acompanhe nas minhas redes sociais e partilhe comigo quais são os seus desafios para exercer a autoparentalidade com você. Eu vou adorar saber o que fez sentido para você e o que você está planejando fazer.